há 250 anos atrás, a humanidade criou o romantismo. E isto aí deve ter sido inspiração do capeta, porque isso aí desgraçou milhões de pessoas até agora e vai continuar desgraçando. É de uma imbecilidade tremenda, mas talvez por isso seja tão popular. No romantismo é assim: eu sou incompleto e eu preciso de uma outra pessoa, a famigerada alma gêmea, para então eu me tornar pleno, completo. E aí todos os problemas da existência estarão resolvidos. Quer dizer, não existe utopia, imbecilidade maior do que isto. Olá para você que está aí nos acompanhando. Hoje aqui conosco o professor Eduardo Farias. O professor Eduardo é médico, doutor em ciências, livre-docente e professor associado aposentado do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Sua última formação, após aposentadoria, foi em Psicologia Analítica no Instituto Sede Sapienti, em 2006. Desde então, se dedica exclusivamente à clínica. Professor, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. É um prazer revê-lo. É um prazer também, né? Te conheço há tantos anos, desde o tempo de estudante. Sim. Obrigado pela presença, viu, professor? E é um prazer conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Obrigado. Já te conheço dos cafés psicanalíticos aí, né? Eu acompanho sempre. Então, já te conhecia, pelo menos visualmente, né? Mas é um prazer. Legal. Obrigado, professor. Obrigado. Professor Eduardo. Sim. Paixão é amor também? Não, aliás, esse é um problema muito sério, né? Esta confusão de sinônimos, dessa sinonímia que é criada. Então, o indivíduo diz assim: o fulano está apaixonado, ele está amando, né, fulano e tal. Na realidade, são duas coisas totalmente diferentes. A paixão, hoje em dia, ela é vista como uma modalidade de demência transitória, autocurável no tempo. Geralmente, segundo alguns estudos aí, no homem ela dura de 2 a 3 anos, no máximo, e na mulher de 3 a 4, que seria o período da lua de mel, ideal, né? Depois disso, há 3 possibilidades, 3 caminhos que eu gostaria de falar um pouco mais tarde. Agora, nos Estados Unidos já existem clínicas especializadas, clínicas psiquiátricas, para tratar os apaixonados, uma vez que casos extremos dessa demência que nós chamamos de paixão podem levar tanto ao suicídio quanto ao homicídio, né? Então, vira e mexe, se fica sabendo aí de tragédias causadas por paixão mal resolvida, né? Ou frustrada e assim por diante. Então, em alguns casos, dependendo da personalidade do apaixonado, o risco pode ser grande, tanto de morte do próprio apaixonado quanto do objeto de paixão. E aí há que se tomar um certo cuidado. Eu acho que a melhor interpretação para a gente entender a paixão é da linha junguiana, conceituando-se o seguinte: segundo Jung, o nosso ego, ele corresponde à nossa anatomia, à nossa fisiologia. Então, se eu nasci do sexo masculino, o meu ego é masculino. Mas eu sou pleno em mim mesmo. Então, no inconsciente, eu tenho a minha contraparte feminina, que se chama ânima, assim como as mulheres têm a contraparte masculina, que se chama ânimos. Então, como a maior parte de nós acredita na incompletude, o que é que acontece? Um belo dia, por razões inconscientes, eu olho, por exemplo, para uma mulher e instantaneamente eu digo: nossa, aquela mulher é a mulher da minha vida, aquela é a minha alma gêmea, aquela é a minha metade da maçã, da laranja, sei lá o quê. E aí quem está comigo diz: escuta, você está louco, cara? Você nem sabe quem é, né? Acabou de ver. Não, mas eu sinto que é, etc e tal. Como eu interpreto isso, e frequentemente falo na clínica, aquela pessoa
Aquela figura, aquela imagem, ela é a tela perfeita para eu projetar a minha ânima, a minha mulher interior. E então eu digo, aquela é a mulher da minha vida. E assim vai. E para a mulher vale a mesma coisa, né? Aquele é o homem da minha vida, se for a tela perfeita para ela projetar o ânimos dela. E isso pode levar a muitos problemas depois, mais tarde, né? Muitas consequências. E é considerado em algumas linhas como uma demência, por quê? Porque você fica absolutamente encharcado dos neurotransmissores do prazer, serotonina, dopamina, anandamida, etc. E você fica num estado de êxtase permanente. Então você quer vorazmente aquela pessoa perto de você o tempo todo. E aí você manda, hoje em dia, né, manda mensagem a cada 5 minutos, e se a pessoa não responde, você fica desesperado, e aí você manda mais mensagens, e fica nessa loucura. Felizmente, esse tipo de demência é uma demência até fisiológica, porque se não fosse assim, não haveria atração, não haveria perpetuação da espécie. Mas ela tem prazo limitado, porque a pessoa, às vezes, fica completamente improdutiva, completamente bloqueada para qualquer coisa na vida, porque ela fica totalmente tomada por esse endodoping, digamos assim, de prazer, este êxtase permanente, mas ao mesmo tempo sofrido, porque ele quer, de forma faminta o outro, e evidentemente que isso tem limites. Então há um sofrimento, e por isso se chama paixão, do latim passio, que é sofrimento, ou do grego pathos, que significa basicamente a mesma coisa. E assim é. Agora, se ela permanecesse por, sei lá, além do prazo convencional, 3, 4 anos, aí no máximo, ela acabaria com a gente, destruiria a nossa vida. Então é necessário que ela passe. Há 250 anos atrás, a humanidade criou o romantismo. E isto aí deve ter sido inspiração do capeta, porque isso aí desgraçou milhões de pessoas até agora e vai continuar desgraçando. É de uma imbecilidade tremenda, mas talvez por isso seja tão popular. No romantismo é assim: eu sou incompleto e eu preciso de uma outra pessoa, a famigerada alma gêmea, para então eu me tornar pleno, completo. E aí todos os problemas da existência estarão resolvidos. Quer dizer, não existe utopia, imbecilidade maior do que isto, certo? A sua plenitude está dentro de você. Em você buscar, no caso, se você for um homem, você integrar perfeitamente a sua ânima, componente feminino arquetípico, que vai te dar o quê? Criatividade, sensibilidade, e etc., e intuição e assim por diante, que são atributos arquetipicamente mais femininos. E você será completo. Você não precisa de ninguém. Tudo que você precisa está dentro de você. E quanto mais completo você for, mais você vai atrair as pessoas. Porque você, sendo mais completo, você é muito mais radiante, você é muito mais resplandecente e você atrai muitas pessoas com isso, essa plenitude, porque você não está pedindo nada, não está mendigando nada, não está sugando nada, não está tentando vampirizar ninguém. Então, uma pessoa plena é uma pessoa que é uma bênção para as que rodeiam, porque ela não pesa, ela é imponderável como companhia. Isso é muito positivo. Somos profissionais da área, sabemos, né, os estragos que a carência humana faz. A carência é uma coisa pavorosa. Pessoas em cada época, você tem carências específicas, tremendo. E aí a gente entra com Freud direto, essa nostalgia eterna do peito materno, né? O fato de estar apaixonado, como o senhor bem disse aí, né, classifica até mesmo o sujeito como um nível de demência, né? Alguma coisa nessa esfera, talvez de um nível patológico, né? De um nível de sofrimento. Exatamente. Desse mesmo modo, aquele que não se apaixona também se coloca em um lugar de sofrimento. O que o senhor... mas com certeza. Você precisa se apaixonar periodicamente, porque isso te dá um estímulo enorme para uma nova etapa de existência. Há muitos anos atrás, eu assisti uma palestra de um colega psiquiatra renomado aqui em São Paulo, o Paulo Gaudêncio. E naquela ocasião ele falou sobre a paixão, né? A necessidade da paixão
para a gente se renovar. Na plateia tinha uma psicóloga e falou para ele assim, o senhor é casado? Ele disse, sou casado há 49 anos com a mesma mulher. E o senhor está dizendo que periodicamente tem que se apaixonar? Ele disse, sim, mas não necessariamente por outra mulher, né? Eu, por exemplo... Isso é polêmico, hein, professor? Essa declaração é polêmica, hein? Se apaixonar... Pode dar várias vias de interpretação, mas no caso o que ele quis dizer era o seguinte, ele disse, olha, ele trabalhava muito, e muito mesmo, e ele fazia muitas anotações das observações clínicas, interpretações, etc. E, periodicamente, ele tinha um material para fazer uma publicação, um livro, um novo livro. Escreveu muitos livros. E aí ele disse, num dado momento, eu sinto que preciso me apaixonar por um projeto de um novo livro. E aí ele disse que ficava 4 meses, mais ou menos, totalmente obcecado, apaixonado. A mulher dele tolerava, não tinha crise de ciúme. Todo o tempo livre que ele tinha, ele ficava fechado no escritório dele escrevendo. Quando terminava, ele entregava para o editor. E aí ele fez uma confissão, que depois o editor mandava a prova para ele ler e aprovar, que ele nunca tinha lido nenhuma prova. Ele mentia que estava tudo bem, que não precisava mexer em nada e já encaminhava para publicação. Passava paixão. Então, ele canalizava a libido para a escrita, para a produtividade, aí no caso bibliográfica, na área dele. Então, isso é possível. Você não precisa se apaixonar por outra pessoa, basta que você se apaixone por um projeto. Pintar um quadro, aprender uma nova língua, enfim, qualquer coisa. Você entra num período de paixão, fica profundamente dedicado àquilo, tem um prazer imenso, depois passa a paixão e você reinicia a vida. E dá lá um tempo, que o ciclo vai depender de cada pessoa, você vai ter que se apaixonar de novo por um novo projeto ou por uma nova pessoa, por que não, né? Você está salvando alguns casais aí, hein? Pois é. Isso já é um tema antigo já, né, professor? Isso já vem da Grécia. Sim, veja bem, Eros era o deus do amor, e daí vem erótico, erotismo, Eros mesmo, enfim, tal. As pulsões eróticas, que são as pulsões de vida, contrastando com as pulsões de Tânatos, que são as pulsões de morte. Agora, veja, a paixão, ela é fugidia. A paixão é uma modalidade, é um estado de desejo muito intenso, às vezes compulsivo, excessivo compulsivo. A paixão não era atributo do deus Eros. A paixão era uma possessão por um daimon chamado Ímeros. É uma das palavras que indica desejo. O que é um daimon? Era uma divindade criada temporariamente para determinada função. Completada a função, este ser se dissolvia no éter e pronto. Então ele tinha uma vida limitada, como a própria paixão tem. Então, provavelmente Eros, ou Cupido romano, que é o mesmo deus, quando queria provocar uma paixão em 2 pessoas, o que ele fazia? Ele criava, ele plasmava um Ímeros. E o Ímeros obcecava, encarnava naquela dupla, eles se tornavam então uma dupla apaixonada. Completado a sua tarefa, ele desaparecia. Dessa maneira dá para explicar a fugacidade do estado de paixão. Agora, Eros é o deus do amor. Este é imortal, diferente de Ímeros, que é um daimon e, portanto, de existência limitada. Quero entrar num ponto fundamental. O que acontece após a paixão? Uma das coisas que pode acontecer é a indiferença total, o desencanto total, a cura total dessa demência. Porque eu começo a conviver com a figura amada, na convivência as projeções começam a descolar e eu começo a ver o que está embaixo. E é frequente um apaixonado acusar o objeto da paixão do seguinte: você me enganou, você me iludiu. Você era, por exemplo, ordeira.
e eu estou vendo que você é absolutamente anárquica. Aí o outro fala, não, eu sempre fui assim, eu sempre fui bagunçado. Não, você era ordeiro. Não era, né? Ele projetou. Sim. Ele projetou uma imagem de ordeiro no objeto de paixão e estava convicto que era assim. Mas depois, com o convívio, ele viu que não era. E aí, o que acontece? Chega um momento, só resta o afastamento e a indiferença. Então, ocorre aquela coisa assim, né? Você encontra, o cara estava apaixonadíssimo, depois de 3 meses, você encontra, escuta, você está com a fulana? Que fulana? Não, aquela loira, aquela morena, sei lá, não sei o quê. Ah, falecida. Falecida. E a falecida tal. Como é que ela chamava mesmo? Pô, você sabe que eu esqueci? Ah, mas deixa para lá. Não esqueci totalmente, né? Então, essa é a indiferença. Lembre-se também o seguinte, o contrário, o oposto do amor não é o ódio. O ódio é uma forma erótica negativa muito mais forte que o amor. O amor você trai, mas o ódio não. Quem você odeia, você é de uma fidelidade total, certo? Quem você ama, nem sempre você é fiel. Você pode até ser leal, mas fiel você não será. É natural isso. Nem que seja em pensamento, você acaba traindo. Isso é inevitável. Então, essa é a indiferença, né? Acabou, terminou, curou-se da paixão e não restou nada. A segunda possibilidade é a mais rara e a mais nobre, é aparecer o amor, certo? É incorporar Eros, o Deus, né? O imortal. Agora, o que é amor? Não tem obrigatoriamente a ver com desejo, porque o desejo é sempre fugidio. Amor é admiração pelo outro. Se você tem admiração, você respeita no sentido mais evoluído e nobre da palavra. E se essas duas condições existem, você quer o bem incondicional do outro. Então, admiração, respeito e desejo incondicional do bem-estar do outro. Isto é amor. E isto aí atravessa as décadas, quiçá as encarnações, para quem acredita. Pode ter desejo associado ou não, obrigatoriamente. E o amor transcende também carnalidade, né? Quer dizer, não é só a pessoa com quem eu casei e tal, que eu posso ter, não. Eu posso ter amor por amigos, eu posso ter até por parentes, se bem que por parentes é mais difícil, né? Geralmente é como eu sempre digo, né? A mãe é a causa primeira de todas as lesões na nossa alma. E a família é a causa primeira de todas as loucuras. Mas tudo bem, né? Vamos fingir que a gente acredita que mãe é maravilhosa e a família é idem. E é assim que funciona. Um terceiro destino, jogo de poder. Infelizmente, este é o mais comum. Acabou a paixão, elas entram num jogo de poder. Os gregos já diziam que quando Ares, senhor da guerra e do poder, entrava, Eros saía voando pela janela. Para Jung, o oposto do amor era o poder. Eros e Ares são inimigos ferrenhos e inconciliáveis. Então, a maior parte dos casais, principalmente os casais mais longevos, se estabelece um jogo de poder, uma configuração sadomasoquista, às vezes fixa, às vezes oscilante, né? Às vezes um é o sádico, o outro é o masoquista e vai se alternando. Às vezes não, um fica permanentemente na posição de sádico e o outro de masoquista. Agora, lembre-se o seguinte, esse jogo de poder, porque nós estamos numa sociedade hipócrita, isso é uma herança aí de 2000 anos de cristianismo, então da hipocrisia e tal. E aí o que acontece? Sempre tem que ter um vilão e uma vítima. Então o sádico é sempre o vilão, evidentemente. A vítima é sempre o masoquista. É o coitadinho, é a mulherzinha oprimida, ou a mulher é uma megera e o marido é um coitado oprimido e castrado simbolicamente. Mas na realidade é uma disputa de forças, porque de fato o masoquista fala. Inconscientemente, ele fala para o sádico, me tortura
usa todo o seu poder, toda a sua criatividade destrutiva, que você vai ver que eu resisto e sobrevivo. Então, o masoquista, se sujeitando ao sádico, ele está desafiando de forma passiva. Se o sádico for sádico assim de alto nível, ele tortura o masoquista dizendo assim: pode me implorar, pode me desafiar, mas eu não te maltrato de jeito nenhum. A gente vê isso, vi isso nos meus pais, vi isso nos meus avós, e hoje você vê muito ainda, né, nos casais, se mantém 30, 40, 50 anos juntos para um projetar no outro o que não admite para si. Então é aquela história assim, o marido está lá vendo televisão, morto em vida, muitas vezes, né, psicologicamente morto, e a mulher insatisfeitíssima, cobrando o tempo todo. Aí ela fala: como é que você consegue ficar sentado em frente a essa janela horrorosa? Faz 20 anos que eu pedi para você trocar. Ele falou: não, tudo bem, na época eu até juntei dinheiro para trocar. Só que você resolveu usar o dinheiro para visitar a sua irmã na Guiana Francesa. Bom, mas eu tenho direito, né? Eu sempre fui sua escrava, eu sempre fiz tudo por você. A minha irmã estava precisando, então eu fui e tal. Ah, bom, você sempre tem uma desculpa, não sei o quê. Não, mas a janela tá boa para você. E aí não tem fim, né? Você sabe que essa coisa não tem fim. Esse é o jogo do poder. Quando essa dinâmica se estabelece, você pode ter certeza absoluta. É só uma questão de tempo para que ambos os contendores acabem se destruindo. Se destroem reciprocamente. Passando a paixão, 3 caminhos: indiferença, amor ou jogo de poder. Como que essa tríade aparece para você na clínica? Eu coloco com muita frequência, de formas diferentes, evidentemente, dentro do contexto de cada um. Esse esquema de evolução da paixão, eu tenho usado aí já há uns 20 anos, e as pessoas entendem perfeitamente e conseguem se libertar. Quando isso acontece, a gente se sente muito feliz. Poucos junguianos retiveram esse conceito, mas eu uso bastante, que é o da cura possível. Cura total não existe. Você pode elaborar uma questão, às vezes demoradamente, arduamente, sofridamente, e depois você supera. Um trauma, um luto, enfim. Na realidade, é a cura possível. Nunca ela é completa, nunca ela é plena. Você pode tirar o peso emocional, por exemplo, de uma situação de abuso sexual. Mas você não vai apagar a memória. Essa permanecerá. Só não vai doer como doía antes. Ou bloquear o indivíduo como bloqueava antes. É a cura possível, né? Então, como nada é absoluto neste mundo, a cura também não é absoluta. Ah, mas, meu Deus, eu não posso... será que eu não posso cultivar o amor acaba? É uma questão que se coloca sempre. Ah, eu amo tanto, eu não tenho queixas, mas será que o amor acaba, etc. e tal? Não, o amor, como é Eros, né, é um deus, é imortal, ele não acaba desde que você o alimente. A alimentação do amor é a troca, é o compartilhamento de projetos de vida, a descoberta das afinidades e do cultivo das afinidades. Tem um trabalho bem antigo, acho que dos anos 80, se não me engano, muito interessante, um trabalho bem simples, mas muito interessante. Eles, na época, fizeram, era um trabalho americano, fizeram uma amostragem e mostraram que até os 30 anos a tendência era você se apaixonar e tentar casar, enfim, né, se unir a uma pessoa que fosse o seu oposto, seu complemento. Então, vamos supor, você era muito boêmio e você era muito criticado por isto, e aí diz, olha, você precisa de uma moça caseira para você casar, para você sossegar e tal, papapá, papapá. E como você
até os 30 anos, né, tende a ser muito imaturo e ainda dá atenção ao que os outros pensam e falam, o que acontece? Você acredita naquilo e você vai procurar uma Mariazinha caseira, por exemplo. Olha, por um curto período até dá, mas depois não dá, né? Porque a sua natureza é outra, né? E aí os atritos serão inevitáveis. E a separação será inevitável. Não tem jeito. Depois dos 30, a tendência é você procurar alguém afim. E aí sim, se você encontrar alguém afim de hábitos, até de ciclos naturais, né? Por exemplo, se você for vespertino, procura alguém vespertino que durma até o meio-dia e fique acordado até o raiar do dia seguinte. E não matutino, que quando você nem deitou ainda, ela já está levantando. E aí são ciclos naturais, né? E a gente não consegue fugir disso. Buscar as afinidades, porque estas aí sim, né, são um terreno fértil para você cultivar o amor, senão não dá. As possibilidades de troca são infinitas e aí você mantém a libido do compartilhamento, do aprendizado. Além disso, o Aurobindo, que foi um grande guru indiano na minha juventude, era muito falado, né? O Sri Aurobindo, ele deixou uma frase de uma sabedoria incrível, que eu guardei na memória, que naquela época eu não entendi plenamente, mas se eu guardei é porque inconscientemente aquilo tinha um significado. E ele dizia o seguinte: a manutenção de uma relação amorosa só é possível se houver concordância de ritmos. Os dois têm que estar na mesma frequência, os dois têm que estar no mesmo ritmo. Ou, se o ritmo, né, se tornar desigual, pelo menos tem que ter consciência de tentar ajustá-lo. Porque na vida você convive com a pessoa, vai haver momentos de doença, vai haver momentos depressivos, vai haver momentos, né, de mais plenitude e tal. Mas aí, se a pessoa o casal for equilibrado, um tenta compensar o outro. Mas isso não pode ser permanente. Os dois precisam estar o mais possível em harmonias de ritmo. E aí vai funcionar bem. Eu não estou falando isso só teoricamente ou baseado em clínicas, mas eu também pensando nisso baseado no meu próprio estado de ser. Eu acabei de fazer 73 adversários, porque nessas alturas não se faz mais aniversário, se faz adversários, mas eu, depois dos 60, eu nunca fui tão pleno e nunca tive tanta alegria de viver como tenho tido nessa década e um terço aí, né? E eu espero continuar assim até o desencarne. Estou fazendo força, né? Então, eu Professor, acho que eu já... O senhor é casado? Olha, eu fui casado 30 anos, depois eu me separei, já fazem 18, mas eu tenho uma relação extremamente amorosa com a minha esposa. E tanto assim que nós nos moramos 3 quarteirões um do outro, cada um leva a vida segundo o seu ritmo, mas a gente se fala todos os dias, nos encontramos, nos presenteamos frequentemente, passamos as festas juntas, apenas moramos sob tetos diferentes. Eu chamo isso de o encontro, com letra maiúscula, encontro de almas. Nós somos tão complementares, nós somos tão amorosos um com o outro. Eu tenho tanta admiração por ela e vice-versa. Eu tenho tanto cuidado com ela, tanto carinho, tanta preocupação com o bem-estar dela e tanto respeito por ela. Uma das coisas, nós dois somos muito intelectualizados, né? Então, uma das coisas que a gente faz rotineiramente é compartilhar. Ela compra livros para mim, geralmente compra 3 livros, às vezes por semana, para mim, por mês e tal. Eu compro livros para ela, mandamos muito conteúdo um para o outro. Ela também foi professora da Faculdade de Medicina, vários colegas de departamento, e a gente tem uma afinidade sim, imensa. E eu acredito que isso permanecerá para sempre.
Periodicamente vocês se apaixonam? Eu me apaixono, sim. Me apaixono. Agora eu tô apaixonado por uma... Eu tenho 2 apartamentos no mesmo prédio, né? Eu tenho um maior e tenho um menor. O maior é no 2º andar, o menor é no 4º. O do 2º andar é o meu consultório, o do 4º andar é o meu dormitório, né? A minha habitação. Mas eu preciso reformar aqui o meu consultório. Então, eu tô assim, apaixonado pela reforma, né? Eu já queria fazer antes, mas com o negócio da pandemia, mas já contatei semana passada já contatei a arquiteta e é a paixão do momento. E outra coisa que eu fiz também foi o seguinte: por causa da pandemia, eu comecei a abrir os meus arquivos, guardados desde os anos 70, que eu me formei em 72, né? Mas eu tenho coisas de antes também, do período de faculdade. Comecei a abrir. Nossa, foi tesouros arqueológicos aqui que eu encontrei, coisas preciosíssimas. E aí comecei a fazer uma seleção de desenhos, eu desenho muito, charges, textos, pensamentos, enfim, um mondaréu de coisas. E eu digo, vou fazer um caderno da quarentena. Só que esse caderno já está chegando às 500 páginas. Vão ser pelo menos 5 cadernos de 100 páginas cada um. Mas me apaixonei por isto, cara, é um negócio maravilhoso, viu? Professor, dentro desse nosso tema, o senhor tem alguma dica Dica de filme? São tantos, cara, eu sou um cinéfilo, né? Tem um livro que chama Cinema e Loucura, de 2 psiquiatras cariocas, que uma vez eu vi no Jô Soares. Aí comprei o livro é interessantíssimo, porque cada capítulo do livro é um transtorno, né? Bipolar, esquizofrenia, etc. Né? E aí ele lista 3, 4, 5 filmes clássicos com a sinopse, que tratam daquele transtorno. Ele é preciosíssimo, né? Então, para quem faz cinematerapia, e isso é uma coisa muito boa, eu quero inclusive essa reforma que eu quero fazer, eu quero fazer uma sala de reuniões e aí fazer um grupo, né, de colegas e tal, para ver filmes e depois a gente discutir, interpretar. Esse é um sonho que eu tenho. Eu já tenho um grupo de estudo sobre estudos de budismo, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, e a experiência tem sido muito boa. Eu gosto muito de... Hoje em dia é muito difícil, as pessoas têm muito pouca disponibilidade para participar de grupos, infelizmente, mas é muito rico, né, cara? Sim. Porque a troca é muito fértil, é muito preciosa. Professor, diga. Café coado ou café expresso? Qualquer tipo, até grão cru eu mastigo, viu? Que maravilha. Eu gosto tanto de café arábica que qualquer café. Eu tomo muito café, viu? Consegue dormir? Não, até essa hora agora eu ainda tomo café normal, né? Depois, se for lá pela meia-noite, aí eu vou tomar descafeinado. Porque às vezes eu vou até as 3h30, 4 horas e tal. Eu não sou noctívago, né, cara? Os livros que eu escrevi, os livros que eu ilustrei, os livros que eu escrevi capítulo, minha tese de doutorado, de liberdocência, trabalhos científicos, tudo eu fiz na madrugada, que é um período produtivo. De manhã, se eu estiver em pé, eu sou um zumbi. Não tem condições. Só a partir do meio-dia que eu começo a despertar, viu? Eu sou um pouco assim também. Ai, que bom, viu? Pelo menos somos da mesma tribo, viu? É verdade. O problema é que me dá uma fome na madrugada, professor, e aí... ataca a dispensa na madrugada. O problema é que às vezes ontem eu desliguei
o filme que eu estava vendo, um filme alemão interessantíssimo, é uma comédia, mas muito interessante. Eu estava vendo e tal, aí o olho estava cansado, parei. Fiquei mais no mínimo uns 40 minutos pensando numa coisa, na outra, refletindo sobre o filme, enfim, é fogo, viu, cara? Dificilmente antes das 4 eu consigo cair nos braços de Morfeu, né? Mas isso é paixão ou é amor? Amor pela noite, viu? É amor pela noite. Como eu moro numa praça e eu moro em frente a uma igreja aqui, chamada Igreja do Calvário, o meu despertador ideal para eu me sentir, levantar bem, passar um dia legal, ou pelo menos meio-dia legal, é o badalo do padre ao meio-dia. Toco os sinos aqui, eu acordo. Nossa, aí eu estou pleno. Agora, às vezes eu tenho que atender ao meio-dia, por aí. Antes disso, não, né? Aí eu tenho que levantar lá pelas 9, 9h30. Nossa, aí é terrível. Aí eu estou no piloto automático, cara. E fico meio leso, assim, por boa parte do dia. Só na metade da tarde que eu começo a acordar. Mas o que eu vou fazer? É o ritmo que eu tenho, né? Professor, muito obrigado pela tua Imagina, participação. foi um prazer imenso, Felipe. Tenho muita saudade de você, viu? Também tenho. Do nosso café aí na Praça Benedito Calixto. Oh, que delícia! A última vez que estivemos aqui, né? Foi tão gostoso, né? Sim. Mas quem sabe, em breve você aparece de novo, né? Esperemos que essa pandemia, né, passe. E foi um prazer conhecer o Luiz também, viu? Prazer e todo meu, professor. Estou sempre à disposição de vocês para que eu puder colaborar, tá bom? Ah, com certeza vamos chamá-lo novamente, professor. Assunto não falta, tá? Obrigado, viu, professor? Um prazer conhecê-lo. E muito obrigado. O senhor será sempre bem-vindo aqui de novo. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, professor. Meninos, um grande abraço. Uma boa noite para vocês. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.